8 motivos para você ter a sua aposentadoria, ou pelo menos parte da sua aposentadoria, vindo lá do Tesouro Direto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rondinelli Borges e já fica o motivo aqui para você se inscrever em nosso canal. Bom, então vamos lá. Me desculpe, mas eu vou perder um tempinho aqui falando do motivo número 1, porque é o motivo mais óbvio de todos, só que infelizmente é o motivo mais ignorado, mais negligenciado por todos. E na minha opinião, esse motivo pode ser fatal. Então vou falar um pouquinho dele, tá? Eu peço a sua atenção, porque é muito importante esse motivo número 1. E o motivo número 1 é que a aposentadoria pública, né? Tanto faz ser o INSS ou a do regime próprio dos servidores públicos, tá? Essa aposentadoria pública está completamente falida. Só para você ter uma ideia, em 2020, né, ano passado, a aposentadoria média do brasileiro foi de apenas R$ 1.450. E mais, não é porque nós tivemos uma recente reforma da Previdência em 2019 que nós não teremos outras no futuro. Não, nós teremos e teremos várias no futuro. E eu não duvido se nós voltarmos a falar em reforma da Previdência no curto prazo. E por que isso? Porque devido à crise de saúde, a dívida do país está aumentando muito. Então o país ele vai procurar alguma forma de economizar. E, possivelmente, quem paga o pato sempre é o trabalhador. Então eu não duvido que no curto prazo nós voltemos a falar de reforma da Previdência. E a cada da reforma da Previdência, o que acontece? Maiores são os requisitos para você poder pleitear a sua aposentadoria e menor fica o valor do benefício. Então, só para você ter uma ideia, depois da última reforma da Previdência, regra geral, tá? Regra geral, a idade mínima para o homem se aposentar ficou em 65 anos e a mulher em 62 anos. Mas imagine que às vezes você vai completar essa idade daqui 20 ou 30 anos. Possivelmente, até lá, outras reformas da Previdência já terão acontecido. E às vezes, quando você chegar nessa idade, a idade mínima requerida já será 70 anos. Então vamos imaginar você aos 70 anos da idade, tendo uma renda de aposentadoria de apenas R$ 1.450. Pensar em plano de saúde com essa aposentadoria é loucura. Então, se você não pensar em uma aposentadoria complementar, já comece a se imaginar aí na fila do SUS para ter algum atendimento médico, para você conseguir algum exame. São meses de espera no SUS. E mais, segundo o próprio IBGE, atualmente, somente 1%, vou repetir, tá? Somente 1% dos aposentados conseguem sobreviver. Eu nem estou dizendo viver, eu estou dizendo sobreviver com a sua própria aposentadoria. O restante, 99% das pessoas, ou dependem de ajuda de amigos e familiares, ou dependem de caridade, ou precisam voltar a trabalhar. Então imagine você, por exemplo, aos 70 anos, depois de uma vida toda de trabalho, dependendo de caridade. Ou mais, às vezes aos 70 anos, você tendo que voltar para o mercado de trabalho. Imagine, você já nessa idade, já não tem toda aquela energia, todo aquele vigor, e ainda tendo que disputar uma vaga de trabalho com milhões de jovens que estão acabando de sair da faculdade em busca do primeiro emprego. Eu não quero nem imaginar nessa situação. Por isso, eu perdi esses minutos iniciais para tentar te conscientizar da importância de você ter uma aposentadoria complementar para você não depender exclusivamente da Previdência Pública, beleza? Então agora vamos para os outros motivos que são exclusivos lá do Tesouro Direto, das vantagens do Tesouro Direto, tá? E o motivo número 2 é a segurança. Com a aposentadoria não se brinca. E como nós sabemos, os títulos do Tesouro Direto são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.
Isso significa, basicamente, que a garantia é o próprio país, ou seja, é o próprio Brasil. E como nós sabemos, é muito difícil um país quebrar. E por quê? Porque o país ele tem alternativas para se financiar. Ele pode, por exemplo, emitir mais títulos para pagar a dívida atual. Ele pode, por exemplo, aumentar impostos, né? Nós sabemos como funciona muito bem isso no Brasil. O país está precisando de dinheiro, né? Aumenta imposto. O país pode fazer isso. Então é muito difícil ele quebrar. Então os títulos vindo do Tesouro Direto são os títulos mais seguros do Brasil. Motivo número 3, renda periódica. Por que isso? Porque para a aposentadoria nós precisamos de uma renda periódica caindo em nossa conta bancária, né? Só que a grande maioria das pessoas não sabem que nós temos esses títulos lá no Tesouro Direto. As pessoas geralmente pensam que lá no Tesouro Direto nós só temos aqueles títulos que nós vamos ver o dinheiro no vencimento do título ou se solicitar o resgate antecipadamente. Não! Lá nós temos diversas opções de títulos que pagam rendas de forma periódica, para ser mais preciso, a cada 6 meses. E aí você pode estar se perguntando, mas Rondinelli, eu receber renda a cada 6 meses na minha aposentadoria não me atende? Os meus boletos, eles vencem em todos os meses. Mas veja, eu disse para você que lá nós temos diversos títulos que pagam cupons de juros. E cada tipo de título ele tem uma data de pagamento dos cupons diferente de outros tipos de títulos. Então lá nós podemos fazer uma combinação desses títulos, onde você receberá 6 cupons de juros ao ano. É como se você recebesse a sua aposentadoria a cada 2 meses. Fica bem mais previsível, fica bem mais periódico, né? Motivo número 4. Você pagará muito menos imposto de renda. E sabe por quê? Porque esses títulos que pagam cupons de juros, eles têm vencimento longos, por exemplo, 30 anos ou mais. Então, o que significa? Veja, a cada renda que você vai receber, né, a cada semestre de cada título, né, você vai receber uma rendinha do seu título total. Sim, e aí você vai pagar imposto de renda em cada um desses recebimentos de cupons de juros. Mas o seu título total, ele vai vencer, por exemplo, daqui 30 anos. E aqui sim vai ter uma boa parcela de imposto de renda. Mas veja, você vai pagar uma única vez depois de 30 anos, por exemplo. Completamente diferente dos títulos bancários, onde eles vencem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Dificilmente eu vejo títulos bancários com vencimentos com prazo acima de 5 anos. Então vamos só pensar uma seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que você invista em título bancário com vencimento em 3 anos. Ou seja, você investiu, depois de 3 anos o título vence e você paga imposto de renda sobre tudo. E aí você repete o processo. Depois de mais 3 anos, o título vence e você paga imposto de renda sobre tudo. Em 30 anos, esse processo vai se repetir 10 vezes. Ou seja, você vai pagar imposto de renda sobre tudo 10 vezes. É como se fossem os juros compostos do imposto de renda, né? Só que é completamente diferente lá dos títulos do Tesouro Direto. Como o título é longo, você paga o imposto de renda uma única vez. A consequência disso é que, como você pagou muito menos imposto de renda, esse imposto de renda que deixou de ser devido, ele fica trabalhando para você no longo prazo. Aí sim, juros compostos positivos, né? E a consequência é que isso vai fazer a sua renda ser muito maior, tá? Motivo número 5, renda sempre crescente. E por que isso? Porque lá nós temos títulos que pagam cupons de juros que têm a garantia que cada cupom de juros será corrigido pela inflação. Completamente diferente aí da Previdência Pública, onde nós precisamos esperar finalizar o ano, precisamos depender de saber qual será o percentual de reajuste que o governo vai dar, vamos ficar dependendo de futuras reformas da Previdência. Lá não, lá nós temos a garantia que o ano nem precisa virar para ter aumento desse cupom de juros. Não, é a cada cupom de juros ele será atualizado, ele será maior, ele será corrigido pela inflação. Então você tem uma garantia
total do seu poder de compra. Ou seja, não importa se a inflação vai disparar. Se a inflação disparar, o valor do seu cupom também vai disparar. Motivo número 6, livre de crises. Deixa eu fazer uma analogia só para você entender o que eu quero dizer. Imagina você montando a sua aposentadoria por meio de ações boas pagadoras de dividendos, né? Então as empresas, né, elas oferem lucro, distribuem parte desses lucros como dividendos para os acionistas. Mas com a aposentadoria não se brinca, eu já te disse isso. Imagine então, você depois de aposentado, contando com os dividendos das suas ações, e aí de repente o país, às vezes entre uma crise generalizada ou determinado setor onde você tem uma boa parte das suas ações, ou às vezes uma empresa onde você tem um valor considerável, passe por alguma dificuldade. Independente do motivo, se acontecer isso, o que vai acontecer? Essas empresas, ou elas vão suspender o pagamento de dividendos, ou elas vão, no mínimo, diminuir o valor dos dividendos. E aí você ficará com dificuldades na sua aposentadoria. Por quê? Porque a sua renda ou acabou ou diminuiu. Nessa hipótese, possivelmente você terá que vender as suas próprias ações para você conseguir continuar pagando os seus boletos, as suas despesas não param, né? E aí quando o país voltar ao normal, ou aquele setor, ou aquela determinada empresa voltar ao normal, voltar a pagar os dividendos, você receberá muito menos dividendos. Por quê? Porque você teve que vender uma quantidade de ações. Então veja, você se comprometerá completamente até o final da sua vida se acontecer um cenário desse. Se você tivesse uma parte da sua aposentadoria garantida pelo Tesouro Nacional, você não correria esse risco, né? Porque lá, independentemente de crise, o Tesouro Nacional vai te pagar na data combinada aquele valor combinado, né? Motivo número 7. O motivo número 7 é a previsibilidade total. Por quê? Porque nós temos o dia exato para o cupom de juros cair na sua conta. Completamente diferente, né? Seguindo o nosso exemplo anterior, se você projetasse a sua aposentadoria exclusivamente de ações, por exemplo. Por quê? Porque as empresas, elas são livres para fixar quando elas vão pagar e se vão pagar dividendos, né? Lá no Tesouro Direto você tem a garantia total, você sabe o dia exato que a renda vai cair na sua conta. E o motivo número 8, esse motivo aqui é sensacional, é um planejamento total. Como assim um planejamento total? Veja, primeiro você deve definir quanto de renda, qual será a sua aposentadoria vindo do Tesouro Direto que você deseja. Aí nós vamos fazer uma conta reversa. De acordo com essa renda que eu desejo, quanto eu preciso investir no Tesouro Direto? Ou seja, quantos títulos eu preciso comprar para me dar essa renda que eu desejo? E é plenamente possível fazer isso. Que eu saiba, é o único investimento que a gente consegue amarrar exatamente quanto você precisa investir para quanto você quer de renda. E mais, uma renda sempre garantida, sempre protegida, sempre crescente. E te digo mais, não importa se você vai começar a sua fase de renda hoje, daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Esse cálculo, ele é válido, mesmo se nós fizermos hoje e se sua aposentadoria começar, por exemplo, daqui 20 anos. E por que isso? Porque nós temos a garantia dos títulos que são corrigidos pela inflação. Então basta a gente projetar com valores atuais e aí nós vamos investir nesses títulos corrigidos pela inflação. E aí nós estaremos sempre garantidos. Agora, se você não sabe fazer esses cálculos, se você precisa de algum apoio, eu desenvolvi o método IRM do Tesouro Direto. Porque IRM é I de investimento. Por quê? Porque você vai aprender a investir de verdade no Tesouro Direto. O R, você vai aprender todas essas estratégias passo a passo de como receber renda no Tesouro Direto. Inclusive temos planilhas, tudo passo a passo,
onde você vai pegar pouquíssimos dados que nós ensinamos onde você pegar, você vai definir a sua renda e tal, e a planilha calculará tudo para você, quanto você precisa investir, quanto você precisa investir por mês, ou seja, é um passo a passo que eu desconheço algo parecido no Brasil. E o M é de multiplicação de capital. Por quê? Porque nós vamos usar técnicas e estratégias avançadas para nós investirmos nos títulos do Tesouro Direto e aproveitar a marcação ao mercado. Nem falei disso nesse vídeo, né? Mas sabendo aproveitar a marcação ao mercado dos títulos do Tesouro Direto, nós conseguimos ter uma rentabilidade muito maior do que da forma tradicional de investir no Tesouro Direto. Por isso, IRM, você aprende a investir de verdade, você aprende a receber renda e você aprende a multiplicar o seu capital. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você saber um pouco mais sobre esse método. Beleza? Não se esqueça de compartilhar e de se inscrever aqui em nosso canal. Beleza? Maravilha, maravilha e até a próxima.